Bem-vindo ao MedCellCast! Aqui a gente te ensina como ser proveiro e se manter atualizado para a prova de residência médica. Eu sou o Jader Burtê, sou ginecologista e obstetra, professor de GO aqui da MedCell. E eu sou a Lígia Lawande, pediatra e gastropediatra, professora de pediatria aqui da MedCell. E hoje a gente vai conversar sobre um tema que é uma interseção aí das duas especialidades, Sim. né, Lígia? E especificamente sobre questão de prova sobre esse tema de São Paulo, que é o aleitamento materno nas questões das provas de São Paulo, né? Pegando as principais instituições aí que elaboram provas no estado de São Paulo, como é que cai aleitamento materno? A gente sabe que não cai, despenca, né? Aleitamento materno. Exato. E são questões que às vezes, apesar do tema ser fácil, às vezes as questões não são tão fáceis assim, né? Então tem um jeitinho para responder as questões. Esse é o nosso objetivo. Lígia, em relação àquelas questões que a gente vê bastante aí em prova, que às vezes eles perguntam, né, em relação ao ganho ponderal. Se a gente pegar, assim, aquele bebê que não tá tendo ganho ponderal adequado já a mais longo prazo, assim, não nos primeiros dias, assim. Sim. Mas a gente vê que tem questões de São Paulo, especificamente aqui de São Paulo, que eles têm perguntado, né, sobre aquele bebê que não tá ganhando peso adequadamente e tá em aleitamento exclusivo. O que é importante valorizar em relação a isso? Bom, a gente tem, né, o ganho ponderal que você precisa saber, né? Nos primeiros meses de vida, a criança vai ganhar em torno aí de 20 a 25 gramas por dia, né? Então, você tem que fazer essa conta na hora de resolver as questões da prova. E se você tem essa mãe, e geralmente quando tem alguma alteração, por exemplo, a mãe fez uma redução mamária, apareceu isso na prova, você já sabe que provavelmente ela vai ter um problema para a amamentação. Ou a criança tem uma anquiloglossia. Então vai ter algum indício de que existe uma dificuldade para extrair o leite materno. Se você tem um cálculo de peso, onde a criança está perdendo peso, não está ganhando adequadamente, e existe algum outro fator de complicação, na maioria das vezes se esse foi seu primeiro encontro e a criança não está em risco nutricional, orientar as técnicas de mamada e retornar e fazer um retorno precoce, né? Seria essa a alternativa correta. Agora, se esse já é o retorno, essa criança realmente não está conseguindo ganhar o peso com leite materno, se tiver nas alternativas, opção banco de leite seria uma boa opção para esse bebê. Ou então a complementação, né? Acho que isso seria... Mas a gente tem que lembrar dessa questão do ganho de peso justamente para você poder colocar a complementação adequada, tá? Então, se a criança não estiver ganhando peso adequadamente, você pode sugerir o banco de leite, mas também você pode sugerir a complementação. E aí, quando a gente fala de complementação, pessoal, a primeira opção de complementação é sempre fórmula infantil. Fórmula de partida, cuja base é a proteína do leite de vaca, tá? Não é fórmula de soja, não é fórmula de arroz, não é extensamente hidrolisada, nem aminoácido. É fórmula de partida, né? Então, isso pode aparecer para você utilizar, quando que você vai utilizar o complemento. E o complemento não é nenhum veneno, tá, pessoal? Que fique claro isso. Ele é uma muleta aí para ajudar essa criança a conseguir ganhar peso, depois tira o complemento. Não, e não significa que vai acontecer o desmame, né? Também, exatamente. Às vezes existe essa coisa, não, mas se entrar com um pouquinho de complemento, a criança vai desmamar. Não vai desmamar. Não vai desmamar. Existem técnicas para você oferecer, e isso é questão de prova, para a criança não ter a chamada confusão de bico, né? Para não acabar desmamando. Então, assim como é orientado pelo Ministério da Saúde e Sociedade Brasileira de Pediatria, evitar bicos artificiais, evitar chupeta, evitar mamadeira, evitar até o bico de silicone, às vezes a gente prefere evitar porque aquilo é um bico artificial. Então, isso são alguns fatores que podem atrapalhar a amamentação. Então, como que você vai oferecer o complemento? No copinho, na colher. São as opções, ou na relactação, ou translactação, que é feita através de uma sonda. Então, seriam opções para oferecer o complemento para o bebê e não correr risco de desmame precoce, né? Então, isso é bastante importante. Outra... Falando no desmame agora, que você falou no risco do desmame, que eu tô lembrando aqui, a gente vai conversando, eu tô lembrando de questão de prova. Fatores que não permitem, né, ou que dificultam o desmame precoce, né? Então, lembrar, mamadas frequentes e a mamada em livre demanda, isso é muito importante da gente sempre orientar. Então, isso é um fator associado à diminuição do desmame precoce também.
E agora puxando um pouquinho a brasa pro meu assado também, né? A gente sabe que as patologias mamárias, elas acabam sendo aí um tema bastante abordado nas provas, desde dos processos inflamatórios, né? Até abscesso, né? As complicações mais graves. E a gente vê que em pediatria tem caído também questão sobre candidíase mamária, Sim. né? Então, acho que é importante a gente falar um pouquinho sobre isso, Sim. né? A mastite puerperal é uma das complicações mais frequentes do puerpério, né? Com certeza. Porque são pacientes que costumam ter aí... Geralmente a causa disso é a pega incorreta. Já começa aí. Já começa aí. A pega incorreta, ela acaba fazendo fissuras, né? E essas fissuras são a porta de entrada para entrar um estáfilo ali da pele, né? E fazer todo esse processo inflamatório. E às vezes a gente sabe que evolui para abscesso, né? Sim. E nas provas de São Paulo já caiu imagem, né? Na prova da USP já caiu imagem de um abscesso mamário. Mas né? isso foi na prova de GO ou de Na pediatria? prova de GO. Já caiu assim, ó, a imagem de um abscesso mamário. A gente identifica que é um abscesso porque a gente vê que tem, né, o ponto ali onde ele já tá praticamente drenando espontaneamente, aquele orifíciozinho fistuloso onde vai sair o pus, né? E aí, esses casos, a gente acaba tendo que entrar com antibiótico e acaba tendo que drenar também, Sim. né? Porque abscesso não adianta, não vai resolver só Tem com que abscesso. drenar. Abre excesso, né? A gente vai Exato. ter que abrir, né? E eu acho que é importante a gente lembrar que no abscesso mamário não é contraindicação à amamentação. Exato. Exceto se estiver saindo pus, né, pelo mamilo, por aquele local. Exato, exatamente. Então não é uma contraindicação e isso cai em prova. E mesmo que esteja saindo, né, assim, depois que você entrou com antibiótico e drenou, deu, né? Assim, Vai, ó, volta mano. a amamentar. Volta a amamentar tudo normal, exatamente. É. Então, gente, falando da candidíase, né, que é uma complicação que pode acontecer e eles gostam de pedir isso em prova. A candidíase você vai identificar primeiro, né, o mamilo ele pode estar mais rosado, você pode ver alguma área de descamação ou não, mas ele pode estar um mamilo mais rosado, né, o Jader pode até contribuir mais aqui. E você tem que pensar, né, e a mulher vai sentir aquela dor enfisgada que irradia pra mama. É uma dor bem característica, essa dor irradiada pra mama, né? E elas geralmente costumam ter aquela dor em ardência, né? É. Bem como é o sintoma do Candidíase. fungo, né? Exatamente, é uma dor em ardência. Elas sentem a dor, mas elas dizem que ao mesmo tempo é aquela ardência, assim, que fica... É diferente da mastite, né? Sim, que Que dói, é- a mastite dói o tempo inteiro, Exato, né? Dói o tempo inteiro aquela dor. E uma coisa importante é que não necessariamente você vai identificar monilíase oral no bebê, candidíase oral no bebê. Mas você tem que tratar a dupla, né? Então fez o diagnóstico, suspeitou do diagnóstico, tem que tratar a dupla. E o tratamento na criança, a gente utiliza medicação tópica, na mãe também, na gestante também, a não ser que seja muito difícil o controle, aí você entra com um fluconazol. Mas pode ser um miconazol, uma nistatina pro bebê, né? E pra gestante, pra lactante também. Mesma coisa, Mesma a gente entra coisa. com antifúngico. Tratamento Uhum. tópico, mas tem que lembrar de tratar a dupla, né? E o legal que cai nas provas também de pediatria em relação a essas complicações mamárias, geralmente que vem numa progressão, né? Começa com uma fissura por uma técnica incorreta. Então você precisa relembrar desses termos de técnica, né? Como que isso pode aparecer na prova. Então, uma boa pega seria com a boca bem aberta, lábio inferior invertido, mais areola vista do lado de cima, nariz em oposição à mama. Ele tem que abocanhar todo o complexo areolo-mamilar, não só o mamilo, etc. E porque se tem essa pega incorreta, começam os problemas. Aí começa uma fissura. E aí aquela fissura, a mãe não quer amamentar por causa da dor que ela sente, e aquele peito continua produzindo leite. O que acontece? Engurgitamento mamário. Daí, aquele engurgitamento mamário acaba fazendo uma inflamação, que acontece? Uma mastite. E aí, se aquela mastite infecta, um abscesso. Então, é tudo uma bola de neve. E o tratamento de tudo isso, dessas complicações, é drenar a mama, manter o bebê amamentado. Isso. Amamentar. E corrigir né? a pega. E corrigir a pega, óbvio. Corrigir a pega. E a resposta é sempre isso, né? Você Corrigir pega a as pega. questões, assim, ó, dos últimos 10 anos aqui de São Paulo, é sempre isso a resposta. Às Sim. vezes o pessoal pensa, não, eu vou marcar aqui, que é pra, quem sabe, fazer um antibiótico. Ela tá tendo mastite de repetição, então eu vou fazer um antibiótico profilático. Não! Não. É simples, gente. Corrigir a pega. Inclusive, já teve questão também, acho que foi da Unicamp,
dump que tinha a imagem do bebê mamando, né? E aí Olha que perguntava qual que era a pega certa, né? Então tinha aquela imagem do lábiozinho aqui, ó, pra Só no fora. Tinha essa Então imagem. tinha a imagem, a boquinha aqui, o lábio, ó. É isso, né? O lábio inferior tem que estar pra fora. Tá pra né? fora. Então, esses conceitos, gente, tem que saber. Isso não é complicado. As questões de aleitamento materno, em geral, não são complicadas. Não são complicadas. Não tem muito mistério. Nunca coloque suspender o aleitamento materno, exceto em algumas situações. Isso. Acho que a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, né? Isso. Uhum. Das contraindicações do aleitamento materno. Então, lembrar que referente ao bebê, pessoal, a única contraindicação absoluta é galactosemia clássica, tá? Se esse bebê tem galactosemia clássica, ele não pode entrar em contato com o leite materno. Agora, se ele tem fenilcetonúria, doença da urina de xarope de bordo, pode amamentar. Tem que fazer um controle metabólico rigoroso aí dessa criança, fazer controle laboratorial, mas pode amamentar, né? Então, acho que isso do bebê é a única contraindicação. Né? Não, e é isso aí, assim, acho que o principal é a gente lembrar que são coisas que o examinador, ele tem, né, geralmente eles direcionam para que o candidato marque para suspender a amamentação, eles escrevem de um jeito ali que você pensa, não, mas tá ruim demais, né? Então, assim, ó, tem que suspender. Não, a resposta é nunca suspender a amamentação. Nunca suspender a amamentação. E a resposta é sempre assim, ó, corrigir a pega. É sempre uma coisa simples. Às vezes eles dão aquele caso ali, né, na obstetrícia cai muito. Ela tem mastite de repetição, sabe? Já drenou 3 vezes abscesso mamário, né? E aí tem ali, na letra A, né? Suspender a amamentação, né? Ou entrar com antibiótico profilático, cefalexina todo dia, coitada, tomando cefalexina todo dia. Não, né? É corrigir a pega, é só isso, né? Porque tudo começa com a fissura pela pega incorreta. Né? Exatamente, tudo começa por aí. E uma coisa que tem sido muito falada, né, é sobre a anquiloglossia, né, a famosa língua presa. Tem feito, os bebês fazem o teste da linguinha porque esse pode ser um fator de risco para a pega incorreta, se você tem o teste da linguinha alterado, né? E eu não sei, eu já vi algumas questões de prova em relação a isso, mas esse ano rolou um bate-papo muito grande da Sociedade Brasileira de Cirurgia, de Otorrinolaringologia, em relação ao excesso de cirurgia que estão fazendo para esses bebês. Então, talvez seja um ponto importante da gente estudar, né? A real necessidade de fazer a frenolectomia. Então... Virou moda, né? A gente vê que virou moda, né? Todo bebezinho agora com a linguinha cortada. Então, como teve esse bafafá, talvez seja uma coisa que cai. Então, lembrar do teste da linguinha, né? Que ele é feito para avaliar, claro, se essa criança vai ter distúrbio de fala, de deglutição no futuro, mas que nesse primeiro período de vida, você vai ter uma dificuldade maior para mamar. Porque, sim, é um fator de risco. Mas até quando a gente precisa cortar o freio dessas crianças? Ótimo. Né? Não sei a sua opinião como obstetra. Não, acho que realmente, assim, eu acho que tudo aquilo que às vezes é moda vira um boom, assim, e aí depois a tendência é cair, né? Então, assim, se a gente vê que, claro, tá tendo um pouco de dificuldade, sabe? Mas às vezes a gente vai ali, a gente corrige a pega, a gente orienta, a gente explica. Às vezes tem muito fator de ansiedade junto, né? Não tem por que a gente ficar mexendo na língua, né? Pois é, não tem porquê. Exatamente. Lígia, e em relação assim, ó, se a gente for então trazer quais são os pontos importantes, aqueles que realmente não podem faltar para responder às questões de prova de São Paulo sobre aleitamento materno, o que realmente o mediciner precisa saber, né? Precisa saber. Então, primeiro, saber bem dessas complicações, né? Então, saber tratamento de fissura, como é que a gente trata a fissura? Passa o leite materno em volta da fissura, não é para usar antibiótico, pode usar lanolina, a não ser que tenha alguma infecção local associada. Você vai sempre corrigir a técnica. Então, dessas complicações. Tratamento do engurgitamento mamário. Você tem que botar esse bebê para mamar, pode fazer um pouco de compressa fria, que diminui a produção do leite, isso pode ajudar a diminuir o engurgitamento. E na hora do banho, sempre com água morna, tentar esvaziar um pouco a mama. Tratamento da mastite. Precisa entrar com antibiótico em todas as mastites, Jader? Mastite, se tem hiperemia, se tem edema, se tem febre, tem que entrar com antibiótico. Tem que entrar com antibiótico. Precisa suspender a amamentação, Jader? Não, de jeito nenhum. Não precisa suspender a amamentação. E o paciente pode, né? Então, tem que mamar. A criança tem que esvaziar a mama.
tratamento do abscesso e o tratamento da candidíase, que acho que a candidíase foi uma coisa que está caindo muito na prova. Então, lembrar do antifúngico para a dupla. Outra coisa importante em relação à avaliação do peso do bebê quando ele, né, quando está começando a amamentação, lembrar que sempre perde 10%, mas que com no máximo 15 dias a criança tem que ter já chegado no peso de nascimento, para ter uma boa, que me mostra que a criança tem uma boa mamada. Outras características que a gente vai utilizar para avaliar se essa mamada tá boa ou não. Isso é importante. Frequência de evacuação do bebê. Bebê no primeiro mês de vida tem que fazer cocô toda hora se a mamada estiver boa. E várias fraldas de xixi. 8 a 10 fraldas de xixi por dia ele tem que fazer. A icterícia do aleitamento materno e do leite materno, que são coisas que aparecem aí também. Então, o bebê, se não tá mamando direito, se ele não está ingerindo bastante leite materno, ele pode desenvolver um quadro de icterícia, que a gente chama de icterícia do aleitamento. Isso acontece porque tem um aumento da circulação enterohepática. Então, esse bebê vai se manifestar com baixo peso, ele vai ter baixa frequência evacuatória e vai ter icterícia, predomínio de bilirrubina indireta. A icterícia do leite materno já é um quadro de icterícia por bilirrubina indireta também, mas é o bebê totalmente diferente. Ele ganha peso bem, ele é gordinho, ele é feliz e ele tem uma icterícia do aleitamento materno e tá tudo bem. Tudo bem. Uhum. Tem que suspender o leite materno, Jader? De jeito nenhum. Tá? Eu tô fazendo perguntas para o Jader aqui. Exatamente, não troca, não faz nenhuma mudança no aleitamento. Que mais que é importante a gente falar? Das contraindicações, né? Isso. Então, as contraindicações do bebê galactosemia. Da mãe, gente, HIV é contraindicação. Mesmo que a carga viral esteja negativa, ela faz o tratamento lindamente bem. Aqui no Brasil, é contraindicação. HTLV 1 e 2 é contraindicação ao aleitamento materno. Tuberculose é contraindicação? Não. A mãe tem que amamentar com máscara, né? Tem que se proteger. O HIV é uma coisa que é super discutível, né? Porque aqui no Brasil a gente tem realmente uma orientação de contraindicar, né? Com carga... Que vai na contramão do resto do mundo. Que vai na contramão do resto do mundo. Eu acho que é uma coisa que provavelmente vai mudar isso aí nos próximos anos, né? Porque a gente vê que a tendência internacional não é essa, né? Não mesmo. E... o bacana é a gente também, que a gente tá sempre acompanhando, né, Lígia? A gente tá sempre ouvindo e vendo as diretrizes novas e a gente vai trazer aí pro pessoal sempre que, se tiver alguma mudança. Mas até agora o momento ainda não teve. Contraindicação então, absoluta. Então, pra prova, ainda tem que marcar que é contraindicação absoluta. Exatamente. Lembrar de outras coisas que às vezes aparecem, né? Então, a da tuberculose é um clássico. Da hepatite C também é outro clássico, né? Não contraindica o aleitamento materno, tá, pessoal? Que mais? Você tem um mnemônico das medicações, você lembra daquela coisa? Tem. Olha só, tem um mnemônico para as drogas, né? Que são contraindicadas na gestação. Esse mnemônico aí é bacana, assim, porque, na verdade, o que acontece? Existem muitas drogas que são contraindicadas na gestação, né? Que são muitas, mas na amamentação o rol de medicações é muito menor, né? Que é contraindicado. Então você vai gravar aqui pra prova, olha só, ó, é o cacique. Ó, tá aparecendo aí na sua tela, cacique. O que é o C? O C é ciclosporina. O A é amiodarona. O segundo C é ciclofosfamida. O I é iodo radioativo. O QU são os quimioterápicos. Então, quimioterapia, né? Qualquer tipo de quimioterápico vai estar contraindicado aí na gestação. E o E, qual que é o E? Etanol. Etanol! Ela não pode beber. Não pode beber! Então, assim, né? Antigamente eles diziam que a mãe tinha que tomar cerveja preta, você lembra? Malzbier, né? Então, assim, a gente sabe que não, né? No máximo vai dar uma ali no bebezinho. O bebê vai ficar pleno, vai dormir a noite inteira. Não, gente, não pode, pelo amor de Deus. Não pode. Então é isso, tem esse mnemônico aí que eu acho que, assim, é bem na veia do proveiro, assim, né, pra lembrar aí as medicações, as principais medicações aí contraindicadas durante a amamentação. É legal a gente falar da contraindicação também em relação à vacina da febre amarela. Vacina da febre amarela. Então, se a mãe tem um bebezinho menor do que 6 meses de vida e amamenta, ela tomou a vacina da febre amarela, ela tem que ficar 10 dias sem amamentar esse bebê, porque há risco da contaminação. Exato, exatamente. Né? Então, outra contraindicação aqui que é importante.
Muito bom, acho que assim a gente conseguiu passear aí sobre os principais pontos, né, de aleitamento materno. Acho que assim, nas provas de São Paulo costuma cair mais realmente isso que a gente falou, né, em relação aí à composição do leite, em relação aí àquele bebê que não tá ganhando, né, peso, né, o que é que se faz. E lembrar sempre, acho que o ponto principal aí, né, dessa não nossa suspenda o aleitamento materno. Não suspender, né, e sempre orientar aí as técnicas, né, de amamentação. Que isso é o que cai. A resposta sempre é uma coisa simples, né? As questões de aleitamento, pessoal, não são complicadas. Elas não costumam ser complicadas. É só você prestar atenção no que está sendo solicitado e vai dar certo. Lembrar que o menos é mais, né? E que a simplicidade é a melhor forma da gente resolver coisas que são da natureza mesmo, né? Exatamente, né? Acho que é legal a gente pensar nas contraindicações também. E o Covid? Esquecemos de falar do Covid já, antes de dizer adeus. Pois então, né? Covid contraindica aleitamento materno? Não. Não. Pode amamentar normal, tá? Numa boa, não tem problema nenhum. Mas eu acho que o Covid já meio que saiu de moda. Já saiu de moda, né? Depois que a OMS declarou o fim da pandemia, já saiu de moda, né? Já saiu de moda, então vai cair. Deu um boom de questão ali em 2020, 2021, depois não apareceu mais. Não apareceu mais, mas just in case, caso caia, não contraindica. Perfeito. Então, gente, muito obrigado aí pela atenção de vocês. A gente quis fazer um bate-papo aí bem descontraído, trazer para vocês sobre o tema aleitamento materno, especificamente falar sobre aqueles tópicos que são mais importantes aí para as provas de São Paulo. A gente sabe que se a gente for expandir aí para as outras provas dos outros estados também, acaba sendo uma pegada muito parecida, né? Muito similar aí às provas de São Paulo também. E o que a Medcel faz é justamente trazer para vocês conteúdo de prova, pegar esses conteúdos médicos que são clássicos, né, que são típicos como o aleitamento materno e trazer naquela linguagem bem proveira, né, para mostrar como que realmente cai na prova, o que você tem que valorizar. Às vezes na faculdade, durante o estágio, o internato, você passa ali e o pessoal ensina várias coisas, né, fala muito sobre como esgotar a mama, essas coisas assim, e que às vezes não são coisas que caem na prova, né? Então, às vezes aquilo que você vê, que você aprende no estágio, não é aquilo que vai cair em uma prova teórica. Então, o nosso objetivo, o nosso trabalho é justamente entregar para você isso que cai. A forma com que esse tema, que é um tema às vezes teórico-prático, cai em uma prova objetiva. Esse é o nosso objetivo. É isso aí, pessoal. E qualquer dúvida que vocês tiverem, é só entrar em contato com a gente. Valeu, gente. Um abraço. Obrigado aí.